nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Boa noite a todos. Vamos então iniciando a nossa reunião, procurando acerenar os nossos íntimos, relaxando o corpo, a mente, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que recebemos, que essa casa nos proporciona, do estudo de Tuas lições iluminadas pela doutrina espírita, que nos ajuda a melhor compreender Teus ensinamentos, buscando assim nos melhorarmos, nos reformarmos a partir da melhor compreensão. Pedimos, Mestre, o amparo necessário às diversas tarefas que ocorrem nestes instantes, a explanação, as explanações, a evangelização, a mocidade, o passe, que todos possamos receber o auxílio de Teus emissários, que almas necessitadas, que aqui também se encontram, atraídas pelo motivo do estudo ou que já nos acompanham, sejam também esclarecidas e no momento próprio levadas a locais adequados do plano espiritual. Em Teu nome, Senhor Jesus, em vossos nomes, benfeitores amigos, iniciamos a reunião dessa noite, dando graças a Deus. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado Seres Orgânicos e Seres Inorgânicos. São as questões de número 60 a 67 de O Livro dos Espíritos. No início do capítulo, Allan Kardec, que era um pedagogo, um estudioso, um cientista, ele procura então dar as definições do qual é o motivo, qual é o objeto do estudo neste capítulo. O que são, na definição para esse estudo, seres orgânicos e seres inorgânicos. Então ele faz a definição. Os seres orgânicos, diz Kardec, são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio, e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então aqui Kardec vai iniciando por essa definição do que é que nós vamos conversar, qual é o tema do estudo. Nós vamos vendo então que o assunto é vida. É um assunto fonte de estudos, de discussões entre muitas civilizações, entre todas as pessoas que querem saber qual a origem da vida, porque alguns seres possuem vida, outros seres não possuem vida. Qual a diferença de um ser que não tem vida para outro que tem vida? Então algumas teorias são colocadas. Nós vamos procurar aqui falar um pouquinho sobre isso, de maneira bem rápida, breve. Então, 3 hipóteses se apresentam de maneira geral. A primeira, um ser supremo, criador de tudo, criador da vida, Deus. A outra, e essa hipótese, então, em princípio, nós vamos afastá-las. Não vamos considerar essa hipótese como aquela que vai explicar a origem da vida. Excluamos essa hipótese. A outra, chamada panspermia, diz que a vida teria vindo de outros mundos, de outros planetas, a partir de cometas, de meteoros que caíram aqui e trouxeram as sementes da vida que aqui foram fecundadas e semearam. E a outra, mas essa aqui apenas faz o quê? Transfere a explicação. Então a vida que nós não conseguimos explicar como começou aqui, nós vamos dizer que começou em outro lugar, dá na mesma. Eu não consegui ainda explicar a origem da vida. E a outra, que é a mais aceita pela ciência hoje, é chamada criação espontânea. Então,
A vida teria surgido a partir de combinações espontâneas, como o nome diz, e casuais entre elementos simples, de maneira que foram, por determinadas diversas circunstâncias, foram se tornando mais complexos, combinando-se entre si, até que, num determinado momento de complexidade, surgiu a vida. Aí explicou e não explicou, mas vamos primeiro, então, procurar trabalhar com essa hipótese que a ciência nos traz. Então nós vamos ver, primeiro, é importante entender, e que os Espíritos já nos diziam aqui no Livro dos Espíritos, os elementos que formam os nossos corpos são todos os mesmos. Então, os seres orgânicos que possuímos no nosso corpo, carbono, oxigênio, hidrogênio, aqui também são existentes em outras formas de seres inanimados. Então, por que é que tem vida aqui no nosso corpo, por exemplo, e não tem vida em outros elementos, em outros gases, sendo que os elementos que os formam são os mesmos? Dizem os cientistas que é apenas a complexidade das composições, como eles se aglutinaram, como eles se combinaram. Isso fez com que tivessem vida nestes seres. Então, a teoria mais aceita aqui, nós vamos tentar colocar algumas coisas aqui rapidamente. Primeiro, falar sobre esse experimento que foi feito por Miller. Ele tentou traduzir em laboratório as mesmas circunstâncias, as mesmas condições, teoricamente, que ocorriam na Terra, lá dos primórdios, de 4 bilhões de anos. Ele tentou colocar em laboratório essas substâncias, então ele fez aqui, dentro de um laboratório, colocou alguns elementos que ele imaginava que existiam lá, metano, amônio, hidrogênio, vapor de água. Mais adiante vamos ver que, na verdade, não era isso que existia, mas era o que se imaginava. Colocou esses elementos dentro desses tubos, fez com que existissem descargas elétricas, simulando as descargas elétricas recebidas pelas tempestades da época, colocou tudo isso num tubo. Isso aqui foi sujeito a aquecimentos e resfriamentos rápidos, de maneira que, ao final de 7 dias, conseguiu produzir aminoácidos, uma matéria orgânica. Então, disse, de elementos inorgânicos, ele conseguiu produzir em laboratório elementos orgânicos. Muito bem, mas vamos para a teoria. Isso um ponto que vai ser útil na explicação da teoria aqui de Oparin. Oparin, em 1937, ele trouxe essa explicação, essa tentativa de explicar o surgimento da vida. Então ele diz, lá a Terra de 4 bilhões, chegando, as condições climáticas eram bastante difíceis. Então, a Terra era uma bola de fogo. À medida que o tempo foi passando, a temperatura foi resfriando, então os vapores de água que haviam nessa Terra inicial, eles foram então se transformando em água. Então foi precipitando chuva. As chuvas começaram a ocorrer. E essas chuvas, então, caindo sobre as rochas muito quentes, elas novamente acabavam por transformar-se em vapor d'água e voltar para a atmosfera. Lá se condensavam de novo e choviam. Então, esse ciclo de chuva foi se repetindo muito. Então, e aí, o que vai dizendo Oparin? Essa transformação de aquece e esquenta, a atmosfera, os raios ultravioletas, as descargas elétricas que surgiam pelas tempestades, vemos que foram fazendo com que os elementos que haviam aqui fossem se combinando uns com os outros. E aí de maneira que nós vamos vendo aqui numa outra situação, quando a temperatura das rochas resfriou-se a menos de 100 graus centígrados, então pôde haver aí mar, água líquida na Terra. Então criaram-se os mares. E esses elementos que foram surgindo aqui, esses elementos orgânicos, quais a experiência que nós vimos agora há pouco de Miller, que ele fez no laboratório, essas substâncias orgânicas foram sendo depositadas nos fundos dos oceanos. E aí, os chamados coacervados, que ele diz aqui. Mas, primeiro, a substância orgânica está muito longe de ser vida. Esses coacervados, que eles chamam,
também está muito longe de ser vida. Na verdade, é apenas um aglomerado, um amontoado de moléculas orgânicas, mais nada. Que não tem vida, não existe vida. A vida está longe de aparecer por aqui. Isso aqui não é vida. Mas aí vai continuando. Então, eles vão fazendo a explicação. Isso aqui eu vou pôr só para complicar mesmo. Então, nós vamos vendo que, surgindo aí aquele aminoácido, que é o elemento importante da proteína, base da vida, ele vai então, conforme dissemos ali, aqui é um outro gráfico apenas, eles foram se aglomerando, formando isso aqui, que são a chamada sopa química. Olha aqui, sopa química é o nome que ele dá. Nós vamos nos lembrar daqui a pouco de uma outra sopa, né, que nós vimos numa outra explanação aqui, a chamada sopa cósmica, para explicar o início do universo. Aqui eles chamam de sopa química. Então, um conjunto de elementos orgânicos que, combinando-se, aqui formou esse amontoado aqui, que eles deram o nome de coacervados, que é um amontoado de substâncias orgânicas, mais nada, de compostos orgânicos. Vamos complicando. Então, nós saímos daqui, dos aminoácidos, proteínas, fomos formando, amontoou isso aqui ainda, até chegar naquilo que... Isso, diante de diversas combinações, aqui é para complicar mesmo, para ficar bem chato de ver, para dizer que não é simples assim. Eu estou dizendo para vocês que tudo isso foi acontecendo por acaso, naturalmente, sem a intervenção de nada. Essas combinações que nós vamos vendo que vão criando a cada momento espécies mais organizadas, mais bem elaboradas, mais próximas da vida, mais próximas da perfeição, embora muito simples, foram surgindo sempre por acaso, por ações que surgiram sem nenhuma ação exterior, segundo os cientistas. Então começamos aqui daquela proteininha, foi misturando, aglomerando com um monte virou coacervado, aí ele vai se misturando aqui é um monte de várias outras moléculas orgânicas que foram surgindo de combinações, até chegar nesse negocinho aqui que mais ou menos eles querem dizer que significa vida. Muito bem. Agora, aquela questão da vida, parece simples? Não, não é nada simples. Primeiro, a vida nós vamos chamar de célula. Aquilo que nós vimos ainda está longe de ser uma célula. Aquilo ali precisa ter, eles falam aqui, por acaso, num determinado momento, algumas moléculas se juntaram e por acaso elas formaram aquilo que pode ser vida. Mas, para que isso acontecesse, era necessário que formasse uma capa protetora. Então, uma daquelas moléculas, um daqueles aglomerados de moléculas, formou, por acaso, uma capa protetora. Essa capa protetora ela foi de tal forma que tem que ter um tipo de capa, só que eu não lembro o nome mais. Tem que ser aquele tipo, senão não dá. E aquela capa foi fazendo com que os elementos internos da célula, veja a complexidade de uma célula humana. Isso aqui é uma célula humana. E cada uma desses elementos tem uma função, tem um objetivo, tem uma função no nosso organismo. Então, para que isso fosse possível, era necessário que houvesse essa capa protetora, que eles disseram que, por algum motivo, por acaso, surgiu, e esses elementos não se dispersaram, ficaram aqui dentro dessa célula. Sem contar que, se a gente for voltar um pouco ainda, o que nós estamos falando aqui? Quando é que a química passou para a biologia? Então, quando é que o elemento inorgânico, a matéria bruta, transformou-se em matéria viva? Então, se a gente voltar um pouco no tempo, para a formação dessa célula, a célula é composta também por moléculas. Moléculas, átomos, elétrons. E o próprio átomos, moléculas, eles estão sujeitos a leis, por exemplo, as chamadas leis, energias forte e fraca. Senão também eles dispersam no caminho. Então, antes disso, antes da gente começar a falar na formação da vida, na formação da célula, na própria formação da molécula, já existe alguma coisa, alguém ou algo, um acaso, que eles chamam de acaso, uma coincidência que fez com que aquilo acontecesse. Então, aí deu origem a essa vida. Bom, nós, naturalmente, com Kardec, vamos perceber que existem muitos acasos aí, muitas coincidências para que isso acontecesse.
Então Kardec vem nos trazer, a doutrina espírita vem nos falar que pode ser aquilo, pode ser. O que não dá para ser é as coincidências. Aquilo não dá para ser tudo por acaso. A formação de um ser complexo, e eu estou falando ainda de uma célula, estou falando de um elemento unicelular, uma única célula. Nós não podemos esquecer que isso aqui ainda não é a vida complexa como a conhecemos. Isso aqui também, por coincidência, como diz a ciência, por acaso, juntou-se a outras células. Adquiriu a capacidade, uma delas, por acaso, adquiriu a capacidade de duplicar-se. Então passou a fazer a sua própria manutenção e a duplicar-se, ou seja, reproduzir-se. Por acaso, então foram formando várias outras células. E aí surgiram os elementos pluricelulares. E aí nós vamos vendo mais adiante, por exemplo, que uma desses organismos passaram a descobrir, por acaso também, a fazer a fotossíntese, a produzir o próprio alimento, o que modificou totalmente as condições de vida na Terra, porque esse processo libera o oxigênio, e aí mudou tudo. E a gente vai trazendo aqui inúmeras coincidências que foram acontecendo. Então nós podemos ver claramente que, na realidade, não são coincidências. Tudo isso está sob o comando, sob o controle de um ser, de um princípio inteligente, o princípio espiritual. Então, o princípio espiritual está ligado, desde o início, até na formação do próprio mineral, comandando os processos de aglutinação das moléculas. E aí ele vai, quando ele chega nesse momento aqui, esse princípio inteligente que evolui e faz com que a matéria se desenvolva, e faz com que aqueles coacervados existam, se aglomera de maneira, faz com que essa capa protetora surja, ele se desenvolve a tal ponto que quando ele chega aqui então, ele começa a produzir aquilo que é o que faz a vida, o que faz as coisas se movimentarem, o chamado princípio vital, o fluido vital, que vitaliza, que animaliza, que dá vida ao ser inanimado. Então, quando o princípio inteligente chega na célula com uma formação com uma composição orgânica capaz de se multiplicar, começam então a produção do fluido vital, que é composto, que é formado, que é elaborado, que é metabolizado dentro da célula, numa daquelas partezinhas lá, numa daquelas, a chamada, nos mitocôndrias, nesse negocinho aqui, ó. Vai, meu filho. Epa. Então, nos mitocôndrias, ele é formado nessas minhoquinhas aqui, ó. Nessas minhoquinhas. Aqui é elaborado o fluido vital, ou chamado ectoplasma. Bate devagarzinho para não mudar. E aí está mais ou menos o metabolismo. Como é que é elaborado esse fluido vital? Então, nós adquirimos a célula complexa, oxigênio pela respiração e nutrientes pela alimentação. Isso aqui, metabolizado nas mitocôndrias das células, resulta no ATP, que é a substância que faz fundamental para a célula viver, fundamental para a célula física viver. Desse processo, surge uma energia residual, chamado pela ciência, porque para a ciência o principal é esse aqui. Então essa energia residual é a energia calorífica, os fótons. Essa energia residual, fótons, somado à energia do perispírito, daquele princípio inteligente que está junto da célula, vai formar então o ectoplasma, que é uma substância então bivalente, porque ela tem a parte material, a parte física, e também tem a parte espiritual. Então aqui está só o esqueminha. Então oxigênio e nutrientes nas mitocôndrias da célula. O que é principal para a ciência? Formou o ATP. O que é residual, mas o que é o principal, que na verdade é o que vai comandar os processos orgânicos. Está aqui fótons que, combinados à energia perispiritual do perispírito, que está comandando isso aqui tudo, vai formar o ectoplasma, que é o fluido vital que vai dar vida à matéria. Esse ectoplasma produzido vai ficar arquivado, guardado, armazenado no chamado duplo etérico, que é o corpo que fica colado ao corpo físico. Está aqui um esquema muito... Aqui nós temos, simbolicamente, o espírito, aqui nós temos o corpo físico, o nosso perispírito, o corpo espiritual, e aqui o duplo etérico. Ou seja, a partir da formação do fluido vital,
ele transita nesses dois aqui. Vai ser armazenado aqui, vai sendo utilizado pela parte material, pelas células físicas, pelo organismo físico, para produzir vida. A vida é resultado do ectoplasma, do fluido vital, produzido a partir da união do ser inteligente ao corpo físico. Do ser inteligente que comanda todo o processo. Porque nós vimos que começamos aqui a estudar, a falar de uma etapa muito pequenininha da evolução desse princípio. Que nós começamos assim, como é que surge a vida na Terra? Mas que Terra? Então já tinha Terra. Nós já vimos antes, o Big Bang, mas tinha uma sopa cósmica lá atrás. Elementos ocasionalmente, combinaram-se, começaram a expandir, e ocasionalmente veio a Terra no lugar certo, distância certa do Sol, gira a velocidade certa, tudo ocasional. Atmosfera certa, camada de ozônio protetora, tudo por acaso. E aí, esse espaço de vida até chegar na célula. Mas depois da célula, tem esse ser inteligente. A célula é vida, mas olha a vida inteligente que nós já temos. Olha o caminho que andamos ainda. Por acaso, a partir de coincidências biológicas, não. A partir deste ser inteligente, do espírito, do princípio espiritual, que vai se elaborando, vai crescendo e fazendo com que a matéria também se desenvolva, também evolua. E até chegar no ser humano. E aí, ele vai comandando os processos. Então, nós vamos percebendo que, sim, é importante que a ciência estude, que busque, mas que entendamos que ela está estudando as leis de Deus. Então, nós temos que voltar, naturalmente, naquela primeira das explicações lá. Deus. Esse é a causa primária. Os cientistas chamam de acaso. Nós chamamos de Deus. O acaso foi responsável desde o Big Bang, todas as coincidências, chega na Terra, a criação da vida, muita coincidência, a vida inteligente na Terra, tudo fruto do acaso pela ciência. Uns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, nós chamamos de Deus, a inteligência suprema do universo. Que Deus nos abençoe.